Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu estou realmente meio detonado hoje ainda, né? Estou com uma crise de asma. E aí já viu, né? Estou aqui às voltas com a minha asma, né? Ontem eu estava pior que hoje. Hoje eu não fui à academia porque achei que era um abuso. Vou ver se eu vou amanhã, não sei. Ainda não decidi. Mas hoje eu tinha que fazer live, porque hoje é dia de São Oscar Romero. E aí é muito interessante, porque quando eu olho agora eu vejo coisas assim que me chamam a atenção. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Mozinho está lá no outro quarto. Então, a gente vai ver, né, que as leituras de hoje têm a ver com a vida de Oscar Romero, né? Eu vou ler o Evangelho, né, daqui a pouco, e a gente vai fazer uma reflexão. E é muito interessante, né? Para quem não sabe, Dom Oscar Romero foi bispo, ele foi arcebispo de San Salvador, capital de El Salvador, e ele foi bispo num momento muito difícil de uma ditadura muito grande, uma ditadura inclusive sanguinária que matava muita gente, né? Inclusive matava pessoas assim que você não podia nem imaginar, né? Na verdade, num dado momento, era perigoso mesmo você ser um católico, né? Eu acho muito gozado que eu vejo gente hoje em dia dizendo assim: eu não posso fazer discurso de ódio na igreja, a igreja está sendo perseguida. Igreja perseguida era a igreja de El Salvador, que você matava a pessoa porque era catequista. Matava a pessoa porque distribuía comida na rua. Era nesse nível. Entendeu? Nesse nível, nessa realidade, surge a voz de Oscar Romero, né? E é muito interessante, vocês vão ver, né? Inclusive ele tinha uma frase que eu estou tentando me lembrar, eu acho que eu tenho ela guardada aqui, né? Eu acho que eu tenho ela guardada aqui. Há um critério para saber se Deus está perto de nós ou se está longe. Todo aquele que se preocupa com o faminto, com o maltrapilho, o pobre, o desaparecido, o torturado, o prisioneiro, com todos esses corpos que sofrem, está perto de Deus. Chamarás o Senhor e Ele te escutará. Esse era do Oscar Romero. Essa era uma das frases mais simples dele. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou:
Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que sou eu, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno. E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus comentou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Enquanto eu estava falando, a Diane entrou. Boa noite, Diane, paz e bem. Entrou mais uma outra pessoa que eu estou com dificuldade de ler quem é. Acho que é Raissara Rodrigues. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, esse evangelho é um evangelho sempre complicado de ler. Se eu estou lendo João é um evangelho muito denso, muito difícil de ser lido. Então a gente tem que ler com muito cuidado para que a gente não se perca nessa leitura. Mas essa leitura tem algumas coisas que são importantes e que eu acho que são informações que nós deveríamos considerar nessa que é a 5ª semana da Quaresma e a última semana da Quaresma. Domingo que vem é domingo de Ramos, a gente já entra na Semana Santa. Então, vamos dizer assim, estamos na reta final. E aqui nessa reta final, já começa Jesus com algumas coisas, né? Jesus fala, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. E essa frase aparentemente é estranha, porque parece que Jesus está condenando as pessoas. Só que Jesus não está condenando as pessoas. O que Jesus está mostrando não é uma condenação. O que Jesus está nos mostrando é uma constatação do peso de uma escolha. Ele deixa isso muito claro, porque ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Né? E ele vai adiante e ele fala, eu não sou desse mundo. Né? E aí ele explica que vocês vão morrer nos vossos pecados porque não acreditais que eu sou. Sabe, eu sou, para um judeu, não é uma frase qualquer. Né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem.
Hoje em dia, eu sou não é uma frase especial. Quer dizer, é porque ninguém fala essa frase. A gente fala, eu sou o Bernardo, eu sou médico, eu sou porteiro, eu sou pipoqueiro, eu sou fluminense, eu sou Flamengo. Ou seja, toda a vez que a gente diz eu sou, a gente acrescenta alguma coisa. Jesus fala, eu sou. Inclusive, no dia da condenação dele, no dia que vão pegá-lo no Getsemane, aparecem os guardas e Jesus fala, quem vocês procuram? Jesus o Nazareno. Sou eu. Que é uma forma de eu sou. E sabe, eles caem no chão. Eu sou é uma afirmação de divindade. Quando Moisés pergunta, mas o que eu vou dizer para o povo? Quem eu vou dizer que me enviou? Da sarça ardente ele ouve, diga que eu sou, ele enviou. Quando Jesus fala, eu sou, ele está deixando muito claro que ele é Deus. E aqueles que não acreditam nisso morrem nos pecados dele. Mas aqui, a gente novamente não deve interpretar isso como uma condenação. É uma constatação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, se você acredita que Jesus é Deus, você muda a sua vida. Não é possível que você acredite que Jesus é Deus e continue vivendo uma vida como antigamente. E é muito mais interessante porque num dado momento eles perguntam, quem és tu então? E Jesus responde, o que vos digo desde o começo. Jesus ele vai se revelando para as pessoas, né? E assim, ele se assume Messias para poucos, mas ele vai se revelando. Os sinais estão aí. Cada sinal que ele revela transforma água em vinho, cura o filho do funcionário do rei, ressuscita o filho da viúva. A cada momento, ele vai mostrando a divindade. E João não é o evangelho de Marcos, onde existe um escondido. João, Jesus vai mostrar que ele é Deus. E as pessoas não aceitam. E aí Jesus chega no ponto-chave. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Onde eu estou na live? Não sei, deixa eu passar aqui. E aí, aqui é uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque ele coloca claramente, quando tiverdes elevado o Filho do Homem. Aqui é muito importante. Ele não falou assim, quando o Filho do Homem for elevado, quando o Filho do Homem se elevar. Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Ele não falou como
ele tivesse dizendo, faz parte do meu plano ser elevado. Ele não diz, eu quero ser elevado. E aqui, pessoal, é importante a gente entender uma coisa, né? Porque a sociedade judaica é uma sociedade de alto contexto, ou seja, para eles, pingo é letra. Quando Jesus fala, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ele já está falando, quando vocês me matarem, quando vocês decidirem matar a mim, quando vocês decidirem me pregar numa cruz. Ele está dizendo aos judeus, não a todos os judeus, mas aquele grupo de judeus que se opõe ao reino de amor e de justiça, de perdão e misericórdia, de paz, a esses judeus que ele sabe que eles desejam matar. E ele diz, então sabereis o que eu sou. E aí é que eu vejo uma relação com a vida de Dom Oscar Romero. Porque Dom Oscar Romero não se torna santo porque é bispo. Ele não se torna santo porque ele é um homem estudado. Não se torna santo porque ele é uma pessoa de conhecimento. Não. Nada disso o tornou santo. O que o tornou santo foi ter respondido a pergunta. Então quem tu és? Quem és tu? Para Dom Oscar Romero, era uma pergunta fácil de ser respondida. O Senhor é Deus. Se manifesta nos corpos torturados, nos corpos espancados, nas pessoas maltratadas, nas pessoas mortas, nos famintos, nos sedentos, nos perseguidos. Observem que isso não foi uma mudança instantânea. Ele não acordou um dia de manhã e falou assim, minha vida mudou. Não. Isso foi um longo processo. Isso foi uma coisa que foi criada vários dias. Que passou pelo sofrimento, não só dele, como de muitas pessoas. E ao ver esse sofrimento, ele não fica calado. Ele não recua. Ele não passa pano, ele não desiste. Sabe, é muito comum hoje em dia a gente ver algumas pessoas reclamando de uma suposta perseguição porque eles não podem falar a barbaridade que eles bem entenderem. De uma suposta perseguição porque eles não podem destilar o ódio, o preconceito, uma cultura de morte e de exclusão. Eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Não. Você pode ser qualquer coisa. Cristão você não é. Porque nenhum dos que seguem realmente a Jesus destilam ódio, pregam a exclusão, vivem a cultura da morte, retira a dignidade das pessoas, fazem chacota do sofrimento, chamam a dor dos outros de mimimi, fazem caricaturas ou perguntas maldosas. Isso não é ser cristão. Ser cristão é fazer o que Monsenhor, que Dom Oscar Romero resolveu fazer.
E ele resolveu fazer a partir do sofrimento do seu povo. Quando ele viu os ministros da comunhão serem assassinados, os catequistas serem assassinados, os agentes de pastoral serem assassinados, pessoas serem presas porque estavam com Bíblias, né? É muito gozado que o pessoal fala assim: na China você não pode andar por uma Bíblia, senão você é preso. Tem um monte de vídeo que o pessoal faz lendo a Bíblia na rua. Mas na época de Dom Oscar Romero, em São Salvador, ter a Bíblia era perigoso, era preso. Bernardo, eu nunca ouvi isso. Vá assistir o Evangelho da Revolução, tá? E você vai ver as pessoas falando isso. Isso é fato documentado. Isso não é historinha de WhatsApp ou de Instagram ou Facebook, tá? Isso é fato documentado. E eles mataram tanta gente que era uma coisa assim desesperadora. Eles fechavam igrejas para impedir as missas. Tá? E eles, um belo dia, mataram um padre, amigo de Dom Oscar Romero. E aqui é que eu acho interessante, porque quando esse padre foi morto, Jesus fala: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, quando tiverdes matado o Filho do Homem. E aqui eu quero dizer, quando tiverem matado esse padre, eles encostaram Dom Oscar Romero na parede. Dom Oscar Romero falou: ué, esse homem que fazia o bem foi morto, então agora eu tenho que fazer o bem que ele fazia. E aí, Dom Oscar Romero entrou em rota de colisão. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E entrando em rota de colisão com esse regime ditatorial e assassino, as pessoas, é claro, a coisa foi piorando. As críticas foram piorando. Ao ponto que um belo dia, no dia 23 de março, numa capela ao lado de um hospital, ele vira e fala uma frase aos chefes, aos soldados da Guarda Nacional: não obedeçam ordens absurdas. Frente à ordem de matar, lembrem-se o mandamento de não matarás. Eu, como vosso bispo, eu vos peço, eu vos imploro, eu vos rogo, eu vos ordeno: cessem a repressão do meu povo sofrido, cujo clamor sobe cada vez mais alto aos céus. No dia seguinte, aliás, no dia seguinte não, no mesmo dia, Dom Oscar Romero saiu, virou para o assistente dele e falou assim: eu tenho medo, vão me matar. E aqui você vê novamente a diferença do que é ser um cristão e do que é ser um falso cristão. Dom Oscar Romero não podia se calar. Como ele dizia, nós que temos voz, precisamos gritar pelos que não têm voz. Aliás, Padre Josimo também falava isso. Provavelmente Padre Josimo falava isso porque sabia do que Dom Oscar tinha falado, porque Dom Oscar morreu uns anos antes de Padre Josimo. E novamente, ele podia ter escolhido se proteger, escolhido cuidar de si. E vamos combinar, se um de nós tiver essa escolha, não é desonra nenhuma. Não é nenhum pecado você escolher cuidar de você, escolher se proteger, escolher não colocar a sua vida em risco. Pessoal, vamos combinar, isso é normal.
né? Eu falo para vocês, eu não quero colocar minha vida em risco, né? Mendes, Carol, alguma coisa assim, boa noite, paz e bem. Eu não quero colocar minha vida em risco. Eu não quero. Será que a Carolina é minha aluna? Pode ser. Eu não quero colocar minha vida em risco. Eu sinceramente, eu não tenho coragem para isso. Bernardo, mas você é um homem de fé. Você não pode ter medo. Boa noite. Sou aluna do mestrado, professor. Ah, é a Carolina. Oi, Carolina. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, a coisa que a gente tem que falar é verdade. Eu sou um homem que acredito muito em Jesus, mas eu não vou pôr minha vida em risco. Você não sabe quem é Jesus? Sei. Ele é Deus. É o Senhor Deus do universo. Criador de todas as coisas. Que por amor ao ser humano e para salvar o mundo se encarnou no meio de nós. Como uma pessoa pobre, miserável, sem casa. Foi perseguido por poderes políticos e militares. Sim, eu sei. Eu não me iludo. Eu sei que o meu Senhor não morreu de velhice, nem morreu de diarreia ou hepatite. Ele morreu, ele foi assassinado por um complô político. Mas eu não tenho, dentro da minha visão, dentro da minha possibilidade de fé, a escolha de morrer. E ninguém é obrigado a ter. Quase todo mundo que se diz super corajoso, cheio de fé e que estou pronto para o martírio, sairá correndo muito antes disso. Porque, na verdade, isso é da boca para fora. E é belo quando a gente sabe que Dom Oscar Romero falou: eu tenho medo. E o medo dele não é o medo daquele que está devendo. Não é o medo de para onde ele iria. Não é o medo do que aconteceria com ele, porque ele acreditou aquilo que Jesus falou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E ele mesmo falava: se me matarem, eu ressuscitarei no meio do meu povo, nas vozes dele. Ele não tinha nenhuma ilusão. E sabe, eu ainda vou achar, porque eu tenho isso. Ele estava na missa no dia seguinte, consagrou o pão, consagrou o cálice. Antes de consagrar, ele falou: esse cálice, esse vinho vai se tornar o sangue do Senhor, o sangue da reconciliação, que ele traga paz para o nosso país. Ele leva o pão e o vinho. Toma um tiro de um militar treinado pela CIA e morre caindo. E quando ele cai, o sangue do peito dele se mistura com o sangue de Cristo que caiu do cálice. Eu fico pensando como ele poderia ter feito diferente, mas ele não fez. Por quê? Por causa daquele momento que Jesus fala assim: para onde eu vou, vós não podereis ir. E eles não podem ir porque eles não afirmam que Jesus é Deus. Eles não compreendem que Jesus é Deus. Agora, eu e você que compreendemos que Jesus é Deus, nós podemos ir para lá. Nós iremos nos encontrar com Jesus. Porque nós não morreremos nos nossos pecados. Porque nossos pecados são perdoados. Perdoados por Ele.
Porque ele veio ao mundo para salvar o mundo, ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Ele veio ao mundo para mostrar um outro caminho, uma outra forma de viver. Uma forma de viver no amor, no perdão, no cuidado, na inclusão radical. Construir um mundo onde os poderosos podem até continuar sendo poderosos, os ricos podem até continuar sendo os ricos, porque a nossa briga não é por esses valores materiais, é pela justiça. E deixo muito claro, pela justiça social. A justiça divina, a ferramenta como Deus é justo, é a misericórdia. Como a gente leu no Salmo de domingo, se Deus levar em conta as nossas faltas, ninguém vai subsistir, Ele nos trata com misericórdia. Mas a justiça que Ele quer ao mundo é a justiça social, onde todos tenham terra, teto e trabalho, onde todos tenham saúde, educação de qualidade, lazer digno, transporte decente, onde as pessoas recebam um justo salário e tenham as suas folgas garantidas, aonde as pessoas possam viver com tranquilidade, onde os meus irmãos pretos não sejam tratados como bandidos, onde as minhas irmãs mulheres não sejam atacadas, agredidas, violadas e mortas, onde os meus irmãos indígenas sejam respeitados e suas terras cuidadas e protegidas, aonde aqueles que se refugiam em outros países, como Jesus fez quando foi para o Egito, sejam recebidos com carinho e cuidado, protegidos das suas perseguições. Eu sei que talvez eu esteja pedindo muito, mas a verdade é o seguinte: a paz é fruto da justiça, e esse é o nosso caminho. Pode demorar, pode ser difícil, mas a gente vai chegar lá. E quando a gente chegar, vai valer a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, mesmo com a asma, com falta de ar, eu consegui fazer. Amanhã eu vou fazer live às 19h30, tá? Hoje eu tive a felicidade de ver a Carolina, minha aluna, né? Estive dando aula para ela no sábado. Sábado não, sexta. Sábado eu estava no mutirão. Eita vida, ponto enrolado. Na sexta-feira eu dei aula para ela e ela está aqui assistindo a live. Bom, eu vou me despedir, deixando a minha bênção e marcando encontro com vocês amanhã às 19h30, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Dom Oscar Romero, mártir e protetor das Américas. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diane falou alguma coisa? Amém. Obrigado, Diane. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijo e bênção. Tchau, tchau.